Olá, querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Cleiton Amário e quero compartilhar uma mensagem de Deus ao seu coração. 3 dicas para o seu crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Você quer receber mais de Deus? Você quer conhecer mais a Deus? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você quer crescer em Deus, desenvolver a sua salvação, fique comigo até o final do vídeo e eu garanto que você será muito edificado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe o conteúdo, deixe um like que é muito importante e vamos pro vídeo. Como crescer espiritualmente? Como crescer em Deus? Eu não sei quanto tempo de conversão você que está assistindo esse vídeo tem, não sei se você tem 1 mês de conversão, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei se você já serve a Deus há muitos anos, mas o fato é que todos nós, cada um de nós, eu e você, precisamos crescer em Deus. E esse crescimento, ele precisa ser diário. Todos os dias eu e você precisamos crescer, nem que seja 1%, 0,5%, mas nós precisamos constantemente estar em crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, esse crescimento em Deus, ele vai passar por essas 3 coisas que eu vou falar aqui para você. É praticamente impossível você crescer em Deus, você mergulhar na presença de Deus, você evoluir, ter um conhecimento maior da pessoa de Deus, sem passar por essas 3 coisas. Essas 3 coisas são vitais na vida de cristã de qualquer pessoa que almeje o crescimento. Lembrando a você que o crescimento ele é algo normal, é algo comum, ou pelo menos deveria ser. Existe uma fase da nossa vida em que nós somos bebês espirituais. E como bebês espirituais, nós vamos nos alimentar de coisas típicas de bebês. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós precisamos crescer e nos alimentar de coisas mais sólidas. E antes nós tínhamos uma mentalidade de criança. Mas com o passar dos anos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e termos uma mentalidade de pessoas adultas, pessoas maduras na fé. Por isso que é muito importante o crescimento espiritual. Então vamos lá, 3 coisas que você precisa fazer para crescer espiritualmente, crescer em Deus. Primeira coisa, deseje ardentemente o crescimento. Deseje o crescimento, tenha vontade de crescer, tenha sede, tenha mais fome de Deus. Você precisa querer crescer. Você quer crescer em Deus? Você quer de fato um crescimento espiritual, viver mais das coisas de Deus? Então você precisa querer, essa vontade de querer crescer tem que partir do seu coração. Tem que partir de você esse desejo ardente, grandioso de querer mais de Deus, de crescer mais em Deus. Quanta fome de Deus você tem? Quanta sede de Deus você tem? A Bíblia diz, Isaías no capítulo 44, verso 3, diz que Deus ele vai derramar água sobre aquele que tem sede. E você tem sede de Deus? Você tem fome por mais de Deus? Ora, se alguém deseja crescer espiritualmente, crescer em Deus, essa pessoa, logicamente, ela vai ter mais desejo pelas coisas de Deus, desejo, mais fome, mais sede pelas coisas de Deus. Você precisa ter esse desejo, essa vontade de querer mais de Deus. Sem esse desejo, sem essa vontade, sem você querer mais de Deus, é impossível você crescer espiritualmente. Deseje pelo conhecimento de Deus, deseje pelo crescimento espiritual. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, se você quer crescer espiritualmente, tenha tempo a sós com Deus. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, muito claro, né? Qualquer um de nós sabe disso. Mas infelizmente nem todos colocam isso em prática. Se você quer crescimento espiritual na sua vida, você precisa tirar tempo e tempo de qualidade com Deus. Você precisa conhecer mais a Deus. Por exemplo, quando alguém quer aprender a tocar um instrumento, o que essa pessoa faz? Ela tira um tempo para poder estudar sobre esse instrumento, para poder praticar o instrumento.
Quando alguém quer, por exemplo, aprender um outro idioma, o que essa pessoa faz? Ela vai tirar tempo para aprender sobre esse idioma, o inglês, o espanhol, o francês. É importante que ela tire tempo para aprender aquilo que ela deseja. Com Deus, da mesma forma, se eu e você queremos crescer espiritualmente, eu preciso tirar tempo a sós com Ele, e tempo de qualidade. E dentro disso que eu estou falando, a respeito de você tirar tempo a sós com Deus e tempo de qualidade, você precisa praticar pelo menos essas 3 disciplinas que eu vou contar para você agora: oração, leitura e meditação da palavra e jejum. Oração. Quanto tempo você ora? Você ora a Deus? Ora, para você conhecer uma pessoa, você precisa gastar tempo com a pessoa. Se você quer conhecer alguém de forma íntima, você precisa gastar tempo com esse alguém. Não é verdade? Você tem que manter um diálogo com essa pessoa. E leva um certo tempo para você conhecer essa pessoa de forma mais íntima, aí, um amigo seu, uma pessoa mais chegada a você. E com Deus também é dessa forma. Nós precisamos conversar com Deus, e isso através da oração. Para você crescer espiritualmente, você precisa conhecer a Deus. Não existe uma outra forma de conhecimento de Deus a não ser através da oração. Porque a oração, você fala com Deus e Deus fala com você. E a oração é algo que precisa ser constante, diário. E eu não estou falando de palavras bonitas, palavras eloquentes, um linguajar refinado, rebuscado. Não, eu estou falando a respeito de palavras simples, mas que toquem o coração de Deus. Muitas pessoas elas ficam preocupadas, mas eu não sei orar como fulano, como ciclano, eu não sei usar aquelas palavras. E quem disse que Deus quer ouvir aquelas palavras? Deus ele quer ouvir o seu coração, as suas palavras, da sua maneira, do seu jeito de conversar. O importante é você tirar tempo para falar com Deus. E não apenas falar, mas que você também possa ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Porque oração não é só um meio pelo qual você consegue de Deus aquilo que você quer. Mas oração também é um meio no qual Deus consegue de você aquilo que Ele quer. Então percebe que é uma via de mão dupla. Pessoas que oram crescem espiritualmente. Pessoas que não oram não crescem espiritualmente. É bom que você entenda isso. E não apenas a oração é importante, mas a leitura e a meditação na palavra de Deus também é de suma importância. Aquilo que Deus faz, Ele faz através da palavra dele. Então alguém que deseja crescer em Deus precisa conhecer o seu Deus. O mínimo que se espera de alguém que carregue a Bíblia é que leia a Bíblia, não é verdade? De que adianta alguém carregar a Bíblia para cima e para baixo, mas se a pessoa não lê, não tem qual importância que nós damos a Deus se nós não damos importância à sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é o manual de instrução que nós temos, que Deus deixou para nós. É de suma importância que você leia e medite na palavra de Deus, oração e leitura da palavra. E também jejum. O jejum é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. É uma disciplina espiritual bastante importante e que vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. O jejum ele vai mortificar a sua carne. Ele vai aguçar o seu discernimento espiritual, ele vai trabalhar no seu caráter, no seu temperamento. Entre tantas outras coisas, jejum é vital na nossa caminhada com Deus. Então você percebe que algumas coisas são extremamente importantes e decisivas na nossa vida se nós quisermos crescer espiritualmente, crescer em Deus. Precisamos praticar cada uma delas. Mas ainda resta uma coisa ainda que eu preciso compartilhar com você. E essa seria muito bom você prestar bastante atenção naquilo que eu vou dizer agora. Em terceiro lugar, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer em Deus, desenvolver a sua salvação, escute isso. Se afaste do pecado. Tudo aquilo que nós falamos no vídeo até agora não tem importância nenhuma
se você continuar na prática do pecado. Você precisa se afastar de uma vida pecaminosa. Você precisa se afastar de tudo aquilo que a Bíblia condena, porque senão é impossível você crescer espiritualmente. Não adianta você orar, não adianta você ler a palavra, não adianta você ir aos cultos aos domingos, não adianta você fazer nada se o pecado ainda faz parte da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é abandonar de uma vez por todas a prática do pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É como se o pecado fosse um muro impedindo Deus de realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. Um muro que impede você de crescer e desenvolver a sua salvação. E se você deseja, de fato, crescer em Deus, crescer espiritualmente, evoluir, receber mais de Deus, é essencial que você se afaste do pecado. É primordial que você se arrependa. Olha só, veja só, nós temos um Deus amoroso, um Deus bondoso. Jesus ele está disposto a qualquer momento perdoar os seus pecados, desde que haja arrependimento no seu coração. Então, se você deseja crescer, faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados, se volte para Deus, viva uma vida nova em Cristo Jesus. Deixe que as coisas velhas fiquem no passado, mas se torne uma nova criatura. Não permita que o pecado faça parte da sua vida, porque o pecado ele vai trazer apenas destruição. Pode ser algo prazeroso agora, sim. Pode ser algo bom de forma momentânea, sim. Mas o final dele é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu fosse você, querido, não perderia tempo, mas se afaste o mais rápido que você puder do pecado. Eu sei que tem pessoas que estão me vendo aí, estão assistindo esse vídeo. Você tem um chamado de Deus, você sabe que você tem um chamado de Deus, você já experimentou grandes coisas em Deus, mas o pecado insiste em dominar você. E você, infelizmente, tem cedido às vontades da carne. Mas a partir de hoje, se arrependa dos seus erros, confesse os seus erros a Deus, ore, seja sincero com Deus, seja sincero, fala: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de perdão, porque eu tenho certeza que Deus está disposto a perdoar você e te dar uma nova chance, uma nova vida, para que você seja uma nova criatura e a partir de hoje viva exclusivamente para Ele, uma vida santa, uma vida plena e abundante em Deus. Se afaste do pecado, porque só assim você vai conseguir crescer espiritualmente em Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção para você. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o conteúdo se você acha que ele é relevante e que pode abençoar outras pessoas. Se inscreva no canal, me dê essa força. O nosso desejo aqui é trazer mensagens que vão edificar você, que vão ajudar muito na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus. Cresça espiritualmente, amém? Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus. Até o próximo vídeo, fique com Deus, um abraço.